Hoje eu quero ministrar uma palavra que não tem esboço. De madrugada, como sempre preparo as mensagens, orei a Deus hoje para que Ele me desse a mensagem desta manhã e desta noite, e me veio forte as palavras de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E eu fui estudar o texto onde essas palavras são ditas por Jesus em João capítulo 11, e quero compartilhar com você uma reflexão baseada no texto. Não tem esboço, não tem descritivo, apenas vamos ler o texto e deixar que Deus fale ao nosso coração. João capítulo 11, versículos de 1 até o 45. Eu vou ler versículo por versículo, então não vou ler o texto agora, mas já vamos falando, lendo o texto e vamos meditando naquilo que Deus tem para falar conosco. Essa história, só para a gente fazer uma recapitulação rápida, breve, essa história fala da experiência de Marta e Maria quando tiveram o seu irmão doente e posteriormente morto. Foram atrás de Jesus, Jesus foi até elas. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas há muitas coisas importantes nesse texto que eu gostaria de comentar com vocês. Antes eu quero passar as fotos que nós temos aqui, lá do túmulo de Lázaro, em Betânia, em Israel. Betânia fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Em 2017, se eu não me engano, eu estive em Betânia. E eu quero só para ilustrar, para você entender um pouquinho aqui o que nós estamos falando. Em Israel, quando se descobre um lugar arqueologicamente bíblico, eles criam toda uma estrutura, né, para os turistas visitarem. Então, obviamente que nos dias de Jesus não tinha essa escadaria, não tinha essas pedras, não tinha esse muro, tá? Mas hoje já tem toda uma estrutura, né, essa lixeira de ferro, já tem toda uma estrutura para que você possa, com dignidade, com segurança, visitar esses lugares. Então, o túmulo de Lázaro fica num lugar no alto. Então, hoje há uma escadaria que você sobe, né, do lado esquerdo, onde tem aquelas pessoas, do lado esquerdo fica a entrada do túmulo. E depois que você se depara com a porta do túmulo, você desce uma escada estreita, assim mais ou menos, você desce uma escada estreita e lá embaixo está o túmulo de Lázaro. Quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora, né, até usando uma redundância gramatical, sai para fora. Lázaro, ele precisou subir essa escada, imagino eu pulando, né, porque ainda estava todo cheio das faixas, até que ele chega na porta do túmulo, onde tinha uma grande pedra, né? E aí as pessoas precisaram tirar aquela pedra para que Lázaro saísse. Então, essa é a foto do lugar lá onde foi o túmulo de Lázaro. Pode passar, por gentileza. Isso, aí está na frente do túmulo, atrás de mim tem a porta, onde você vai descer e encontrar o túmulo. Pode passar. Aí já é lá embaixo, desce a escadaria. Eu não achei a foto da escadaria, não sei onde foi parar, mas enfim. Aí você desce e você se depara com um lugar estreito, talvez 2 por 3 metros, onde lá dentro ficava o túmulo. Pode passar. Pode passar. Então você tem que entrar por esse lugar, né, se abaixar, uma portinha estreita, lá embaixo. Já quando você entra, você se depara exatamente com o lugar do túmulo. Pode passar. Então esse espaço deve ter uns 2 por 3 no máximo, um lugar que dá até falta de ar, fobia, né? Enfim, obrigado, querido. Só para você entender essa situação. E o texto começa assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A primeira observação que eu faço, irmãos,
é que quem era Marta e Maria e Lázaro? Eram pessoas conhecidas, próximas de Jesus, mas especificamente Maria foi uma mulher que fez algo que agradou o coração de Jesus, né? Quando ela unge Jesus, enxuga Jesus com os seus próprios cabelos, aquilo é admirável, porque ela usa uma substância que era caríssima naquela época, né? Judas até questiona a Jesus, ela poderia estar dando aos pobres, mas Jesus o indaga, né, dizendo: os pobres sempre terão, agora deixa ela me adorar, deixa ela me servir. E Jesus fica impactado e se delicia com aquele ato de Maria. Mas isso não impede Maria de passar por esse desafio na sua vida. Há muitas pessoas que têm a impressão que quando se convertem, os problemas vão acabar. Agora eu me converti, agora eu tenho Jesus na minha vida, agora eu vou na igreja, agora eu procuro viver os princípios de Deus, agora eu tenho comunhão com o Espírito Santo todos os dias, eu oro, eu falo com Ele. Querido, glória a Deus, e tem de ser assim mesmo, mas não espere que isso seja sinônimo de ausência de conflito na sua vida. Porque Maria era uma pessoa dessa. E mesmo assim Deus não impediu que sofresse tudo que elas sofreram. A grande diferença de quem serve a Deus, é fiel a Deus, e quem não serve a Deus, é que quem não serve a Deus não tem a paz de Deus, não tem as intervenções de Deus, não tem as manifestações de Deus, mas continua tendo a graça e a misericórdia. Os problemas são oriundos do pecado de Adão e Eva. Os problemas são oriundos das nossas decisões erradas. Os problemas são oriundos de um mundo que jaz no maligno. Mesmo que você não queira, pessoas vão querer desejar o mal a você. Mesmo que você não queira, pessoas vão querer falar mal de você. Mesmo que você não queira, pessoas vão fazer o mal a você. E se você for de Deus, mais ainda que isso é provocativo, porque a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Então quanto mais luz você tem em você, mais trevas você vai dissipar. E dissipar trevas é sinônimo de guerra. Então não espere que servir a Deus vai fazer com que você não tenha conflitos, mas espere que servir a Deus faça com que Deus te capacite a vencer os conflitos ou a administrar os conflitos. E isso faz toda a diferença. Tem gente vivendo 20, 30, 40, 50 anos o mesmo conflito. Quantas pessoas você não conhece que está de luto há 30 anos? Que ainda guarda a foto da pessoa já falecida? Que não consegue sair de casa, que não consegue mais se relacionar com alguém, porque afinal o seu marido ou a sua esposa já não existe mais, o seu filho já não existe mais, não desmerecendo a dor de ninguém, mas Deus nos capacita a vencermos conflitos ou administrarmos. Eu não posso vencer um conflito da morte de alguém que eu amo, mas eu posso administrar isso. Deus me capacita a administrar isso com excelência. Agora, quem não tem Deus na sua vida, muitas vezes vai viver essa dor por todo o tempo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E eu gosto desta expressão, mandaram dizer. O que significa mandar dizer? Significa, olha, eu e a minha irmã Marta não podemos ir atrás de Jesus, porque nós estamos vivendo luto, sentindo a dor, o peso, o sofrimento, as pessoas estão chegando à nossa casa para tentar nos consolar, mas por favor, vocês vão até Jesus que está aqui perto e diga a Ele que nós precisamos dEle. Isso significa intercessão, isso significa ter pessoas do nosso lado que faça aquilo por nós. Ontem um pastor lá do norte do Brasil me mandou um áudio com uma oração intercedendo pela minha vida, e eu respondi, agradeci pela oração. Logo em seguida, a minha resposta, ele me escreve: pastor, ore por mim. Eu tenho forças para orar pelos meus amigos, mas eu não tenho força para orar por mim mesmo. E eu estou passando por um grande vale na minha vida. E eu orei por ele, obviamente. Mas muitas vezes a gente está passando por isso. Às vezes a gente não tem força para orar. Às vezes a gente não tem força para fazer qualquer tipo de ação que sabemos que é benéfica para a nossa vida.
A gente sabe que tem que ser feito. Mas para isso que você tem amigos. Para isso que você tem uma igreja. Para isso que você faz parte do corpo de Cristo. Quando você está com coceira no braço, a sua mão não coça o seu braço, filho? Então use daquilo que Deus te deu, das pessoas que Deus te deu na sua vida, e manda, no sentido respeitoso da palavra, manda essas pessoas lhe ajudarem. Pastor, eu não consigo orar, o senhor pode orar por mim? Claro! Agora, muitas vezes as pessoas passam por lutas, por desafios, e a gente nem fica sabendo como que você vai intervir, interceder por aquela causa. Nós precisamos uns dos outros. Elas não puderam ir até Jesus, mas elas pediram para pessoas irem até Ele. Essas pessoas fizeram o papel dos intercessores. Nós temos um ministério de intercessão na igreja, nós temos 4 pastores nessa igreja, nós temos pessoas ao nosso redor que nos amam, que podem perfeitamente fazer isso e facilitar a nossa vida. Quantas e quantas vezes eu digo para os irmãos, irmãos, não caminhem sós. Não caminhem sós, estamos aqui. Quantas e quantas vezes eu ouço pessoas dizer, mas pastor, eu vou... Essa semana mesmo uma pessoa me disse, mas pastor, eu vou tomar o seu tempo. Querido, eu estou aqui para isso. Se eu não puder fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou ver alguém para fazer, mas eu estou aqui para isso. Senão não teria sido aceito o chamado de pastor. Estou aqui para isso, servir você, orar por você, interceder por você, ajudar você dentro das minhas possibilidades. Para mim é algo prazeroso. É a mesma coisa você chegar para o médico e falar, doutor, olha, eu vejo o senhor aí operando, mexendo com sangue, coisa pavorosa. Querido médico que mexe com sangue, o socorrista, ele tem prazer em fazer isso, senão ele não era socorrista. Quando você estiver fraco, se associe a alguém que pode te ajudar. Mas não caminhe sozinho na sua fraqueza. Lembre-se da história de Moisés, quando ele estava orando ao povo judeu, para que o povo judeu vencesse a batalha. E quando ele levantava as mãos, o povo judeu ganhava a batalha. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia a batalha. Ele levantava as mãos, o povo ganhava a batalha. Ele baixava as mãos, o povo perdia a batalha. E chegou uma hora que ele lá o dia todo, com aquelas mãos erguidas, ele começou a cansar. Ele começou a cansar. E ele não tinha mais forças para manter as suas mãos erguidas. E aí entraram 2 figuras importantes nessa história. Como chamam essas figuras? Arão e Hur. Um segurou no braço esquerdo de Moisés, o outro segurou no braço direito de Moisés. E a batalha foi vencida. E a batalha foi vencida. Às vezes nós precisamos apenas dizer, Arão, dá uma força aqui. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem colocado muito Arão e muito Hur na sua vida. Nós precisamos apenas ter a humildade de dizer, Arão, não estou bem não, cara. Me ajuda aí. Amém? Você pode louvar Deus por Arão e Hur na sua vida. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, há situações das nossas vidas, de desafios, que Deus tem um propósito, por isso que Ele permite. Ele tem um propósito. Sempre cito o exemplo de Davi lutando contra Golias. Davi quis lutar contra Golias, mas o que impulsionou Davi lutar contra Golias é que um dia ele não quis viver uma batalha que ele precisou viver, que era quando um leão aparece no campo e ele é obrigado a lutar contra aquele leão e ele vence o leão. Depois, um outro dia, um urso aparece no campo, lá dos pastores, das ovelhas, e ele é obrigado a lutar contra o urso, ele vence. E aquelas 2 experiências foram suficientes para Davi entender que Deus era com ele, dava a ele uma força absurda. Imagina você lutar contra o leão. Você já viu o tamanho de um leão? O leão com as 4 patas no chão, ele tem essa altura aqui, ó. Eu sei porque eu já trabalhei com leão 1 mês. Essa altura aqui, ó. Com as 4 patas no chão. Centenas de quilos. E Deus deu a ele essa força.
Um urso, um dos animais mais hábeis e ferozes do mundo. E Deus deu a ele essa força, a garra do urso. E ele falou, espera um pouquinho, Deus me deu vitória contra o leão, Deus me deu vitória contra um urso, Deus vai me dar vitória contra esse gigante. Às vezes os desafios que a gente vive, queridos, não tem nenhum outro propósito a não ser lhe ensinar a vencer desafios, porque Deus quer lhe dar vitórias maiores. Quando Davi vence o leão e vence o urso, ele apenas impediu que as suas ovelhas fossem comidas, fossem destruídas. Mas quando Davi vence Golias, ele se casa com a filha do rei. Sua família deixa de pagar impostos. E mais importante que tudo isso, ele tem visibilidade junto ao povo judeu de quem ele era. Quando Saul se mata, quem é eleito rei de Israel? Davi. Porque as pessoas já sabiam quem ele era. Diga, às vezes, Deus me permite desafios para me capacitar a vencê-los por um propósito que eu nunca imaginei. Jesus disse para Maria, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para Marta, perdão. Para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus demorou mais 2 dias. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas a gente olha para as situações assim, Deus, até quando o Senhor não vai me responder? Deus, até quando o Senhor não vai me enviar a resposta? Deus, o Senhor está me ouvindo? Deus, o Senhor está brincando comigo? Deus, o Senhor não está vendo o meu desespero? Jesus demora dentro do nosso tempo, mas no tempo de Deus, Jesus está no tempo certo. Lembra-se que existem 2 tempos que nós temos que administrar no nosso dia? 2 tempos. O Cronos, que dá origem à palavra cronômetro, é o nosso tempo, o dia de 24 horas. Mas tem o tempo de Deus que chama Kairos. Kairos, Deus age no tempo dele. Às vezes você acha que Deus está atrasado, mas Deus não está atrasado. Deus está no tempo dele. Deus está no tempo dele. A minha filha nasceu com 1 mês de antecedência. Minha filha nasceu de 8 meses. Como isso nos trouxe grandes ensinamentos. Confiança em Deus, oração, jejum. Afinal, quando a mãe dá à luz a uma criança com menos tempo, os seus órgãos ainda não estão completamente desenvolvidos. A Yane, quando nasce, ela toma leite em um copinho de café. Colocava um pouquinho de leite lá, dava na boquinha dela, porque ela não tinha força de sugar o peito. Quantas preocupações, o que vai ser da nossa filha, quais as consequências disso. E hoje é uma criança perfeita e saudável. Mas essa experiência nos trouxe muita maturidade, muito crescimento, muita comunhão entre minha esposa e eu. Quem que quer viver isso? Que pai e mãe que quer viver essa preocupação? Que pai e mãe que quer viver esse tipo de situação? Mas Deus nos permitiu viver. E curiosamente, a Yane nasceu 1 mês antes do Dia dos Pais. E o nome dela é Yane. Yane no hebraico significa presente de Deus. Literalmente, Deus me deu um presente no Dia dos Pais. 1 mês de antecedência. E é uma criança cheia de graça. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia.
Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Olha, os judeus ficaram inconformados. Jesus, você saiu de lá agora há pouco, tentaram matar você na Judéia, você vai voltar à Judéia. Jesus volta por amor. Jesus volta por amor. O que Deus fez por você e por mim, senão enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário? Por amor. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de forma perfeita. Deus nos ama de forma perfeita. Incondicionalmente. Jesus volta porque amava aquela família e porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Nós vamos voltar, nós vamos andar, nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá e as coisas vão acontecer. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele disse aos seus discípulos. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro conhecia Jesus. Se ele vai dormir, então, se ele está morto, então, aliás, se ele está dormindo, então ele está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Jesus falou uma coisa, eles entenderam outra. Irmãos, nós precisamos buscar em Deus discernimento daquilo que Deus realmente está nos dizendo. Quantas pessoas hoje vivem lutas na sua vida porque não entendem o que Deus está falando? Ah, pastor, você vai dizer que você entende tudo que Deus fala? Claro que não, mas esse é o nosso objetivo. Buscar o discernimento de Deus. Se coisas não estão acontecendo na minha vida como deveriam acontecer, no mínimo eu devo buscar a direção de Deus e entender o que está acontecendo. Reavaliar a minha vida, olhar para dentro de mim, reavaliar as minhas ações. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Agora vocês entendem? Eu não estou falando que Lázaro está dormindo. Lázaro está morto. Jesus precisou ser explícito aos discípulos: e folgo por amor de vós de que eu lá não tivesse, né? Eu me alegro para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Olha que coisa tremenda. Jesus permite a morte de Lázaro e ele se alegra em não estar lá para impedir que Lázaro morresse, porque ele tinha um propósito com os seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos vissem o poder da ressurreição dos mortos. Há situações das nossas vidas que Deus permite para que Ele se manifeste em função de alguém. Olha que coisa tremenda. Jesus estava discipulando os seus discípulos, os seus apóstolos, porque poucos anos depois Ele ia partir. E a verdade e o conhecimento espiritual ia ter de ficar com eles. Eles estavam fazendo um curso intensivo de 3 anos e meio com Jesus. E eles precisavam viver essas experiências porque eles dariam continuidade à grande verdade da santidade das Escrituras, do poder das Escrituras. Eles precisavam viver em loco, com os próprios olhos, apalpar os milagres de Deus. Diga, há muitos desafios na minha vida que fazem parte da realização, do cumprimento dos planos de Deus. Por isso, irmãos, ou a gente acredita, ou a gente crê que Deus está à frente da nossa vida e se sujeita à vontade de Deus e continua caminhando, ou então a gente para de viver o cristianismo, vai viver sua vida sem Deus. Porque Deus é Deus na minha vida só quando tudo está bem. Quando as coisas não estão bem, então Deus não é Deus? Espera um pouquinho. Você crê que Deus tinha um amor perfeito? Você crê? Mas esse amor perfeito fez com que seu filho fosse crucificado no Calvário.
O plano de Deus para salvar a humanidade era matar o seu próprio filho. Esse era o plano de Deus. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os homens naturais. Não queira viver a sua relação com Deus pensando como um homem, uma pessoa que não tem fé pensa. Simplesmente entenda que Deus está no controle da sua vida e obedeça os seus princípios e deixe que Ele cumpra na sua vida e através da sua vida os seus planos. Paulo diz que a vontade de Deus para a sua e para a minha vida ela é boa, agradável e perfeita. Ponto. Paulo diz que a palavra de Deus diz que a graça de Deus nos é suficiente. Ponto. Ponto. Diga, não tenha capacidade de discernir o que vai acontecer daqui 10 segundos. Eu já citei esses exemplos, mas eu vou dizer de novo porque são bem ilustrativos. Há alguns anos atrás, um pastor amigo de Americana comprou um terreno. Eles pagaram na época 3 milhões de reais de terreno. Uma igreja grande, 3 mil membros. Compraram um terreno de 3 milhões, pagava lá 80, 100 mil por mês, em parcelas a perder de vista. Não tinham recurso para construir, apenas fizeram o sacrifício de comprar o terreno, depois ia ver como ia construir. Até que, acho que no finalzinho já das parcelas, do pagamento, eu não me lembro se já tinha terminado de pagar as parcelas, mas uma universidade decidiu comprar um terreno do lado. E a prefeitura, para que a universidade viesse até a cidade, a prefeitura deu toda uma infraestrutura, asfalto nas ruas, poste, iluminação, energia, esgoto, coisas que quando foi comprado o terreno da igreja, não tinha. E o terreno da igreja de 3 milhões foi para quase 50 milhões de reais. O pastor da igreja pagou 3, mas o terreno passou a valer 50. Depois de um tempo eles venderam metade do terreno, uma parte do terreno por 19 milhões, e com esse dinheiro começaram a construir a igreja. Quem ia imaginar que um terreno de 3 milhões ia para 50. Se o dono do terreno imaginasse isso, jamais ele teria vendido o terreno. Mas Deus sabia. Um outro pastor amigo de Rio Claro estava procurando um terreno para construir uma casa. E Deus falou para ele, é esse terreno, um homem de oração. E era um terreno num brejo. Um brejo, onde vertia águas, pisava, era úmido, tinha planta lá de lugar úmido, tipo taboa, essas coisas. Ele falou, Deus, mas aqui, olha, é esse terreno. E aí ele perguntou para as pessoas do bairro lá, quem era o dono do terreno, as pessoas não acreditaram, mas você vai comprar esse terreno, isso aqui é um brejo, rapaz. Nem o dono do terreno acreditou. Eu vou comprar, Deus me falou, eu vou comprar. E era um brejo. Só que ninguém sabia que naquele brejo vertia água mineral. Ele sabia construir casa, ele e a família dele, construir todo um sistema de drenagem, construir uma casa. Eu fui um dia jantar na casa dele, acho que são 3 andares, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Construiu uma casa gigante, construiu uma piscina. E ele disse assim para mim, pastor Saulo, vem ver aqui a minha piscina. Você já viu piscina que é abastecida com água mineral? Pois a minha tem. Eu nunca vi isso. A minha piscina é abastecida com água mineral. A água que verde do terreno nós drenamos e nós canalizamos e é ela que abastece a piscina. Você pode louvar a Deus pelas loucuras de Deus? Pelas coisas que Deus faz e a gente não compreende? Não se guie pelas circunstâncias, não se guie por aquilo que você acha que é o melhor, se guie por aquilo que Deus diz para você fazer. Se guie por aquilo que Deus diz para você fazer, porque Deus tem planos para a sua vida e nós não temos a capacidade de discernir, de ter uma visão clara de tudo isso. Deus tem uma visão holística da vida. Deus vê o antes, Deus vê o agora e Deus vê o depois. A gente não vê. Por isso que Deus é muitas vezes incisivo com a questão do pecado. Pode ser uma coisinha simples.
Uma mentirinha de nada. Mas dentro da visão abrangente de Deus, da onisciência divina, Deus está vendo a consequência do seu pecado, ó, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu não sei se você se recorda de um ministro, não me recordo que governo que é, acho que é do governo Bolsonaro, de um ministro muito bom, muito capaz, mas que disse que era formado em uma matéria, em uma profissão, né, em uma função acadêmica, mas ele não tinha diploma. E aí ele falou que ele era formado, coisa assim comum, eu sou formado, mas está faltando lá algumas matérias, mas jamais falou que estava faltando matérias. Eu sou formado. E quando foram questioná-la com o ministro, ele não tinha a formação. Uma mentirinha de nada. Quem que está preocupado se você é formado, se você não é formado? Mas aquela mentirinha de nada foi vexatória para ele e impediu que ele permanecesse no cargo de ministro. Uma mentirinha de nada. Pega um foguete e quando esse foguete é lançado ao céu, se os engenheiros permitirem que haja um desvio mínimo de grau aqui embaixo, imagina isso a milhares de quilômetros de distância. Esse desvio pequenininho, quase que imperceptível aqui embaixo, quando esta aeronave espacial estiver lá em cima, ó o desvio, ó. Deus é assim conosco. Deus é assim conosco. Porque Ele tem a capacidade de ver coisas que a gente não consegue enxergar. Deus tem planos para você e para mim. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé foi irônico, né? Um homem negativo, irônico, né? Quantas pessoas você não tem no seu convívio assim? Vamos então, Jesus, vamos lá para a Judéia, vamos morrer todo mundo junto. Vamos morrer todo mundo junto. Quantas pessoas você não tem assim ao seu redor? É irônica, brincalhona, mas é desgraçada, né? É negativa. Só fala coisas que realmente não tem ânimo, não tem nenhum tipo de positivismo, de fé. E ele disse isso. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava em Jerusalém, quase 15 estágios, né? E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. A casa estava cheia de gente. Jesus vai lá e a casa estava cheia de gente. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Aqui acontece o processo inverso, né? Quando Jesus uma vez visita a casa de Marta e Maria, quem fica trabalhando é Marta e quem recebe Jesus é Maria. Aqui o inverso. Marta recebe Jesus e Maria fica na casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé desta mulher. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, a morte não ia acontecer, a doença não ia prevalecer, porque o Senhor ia intervir. Marta tinha consigo uma atmosfera de fé que provocou milagres. Irmãos, muitas vezes milagres não acontecem porque falta atmosfera de fé. Muitas vezes milagres não acontecem porque falta atmosfera de fé. Tanto Marta como Maria criam que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria sido morto, não teria morrido. Pergunta que eu faço a você: na sua casa tem atmosfera de fé? Ou você é do tipo de pessoa negativa, que tudo não vai dar certo? Parece aquela hiena do desenho, né? Todo dia, ô céus, ô desgraça, ô porque eu nasci, né? Como que é o seu dia a dia? Porque se você não tiver atmosfera de fé na sua vida, o milagre não vai acontecer. Quais são as palavras que saem dos seus lábios? São palavras de fé, eu não sei como vai resolver, mas vai resolver. Ou são palavras de desgraça, ô mundo cruel.
Nós precisamos cultuar no nosso dia a dia palavras de fé, quer seja por meio de louvores, quer seja por palavras positivas, quer seja por repreender palavras de murmuração. Tem gente que vive murmurando. E aí, querido, você não atrai só desgraça, você impede que o milagre aconteça. Diga: milagres acontecem em atmosferas de fé. O milagre aconteceu na vida de Lázaro, consequentemente na vida de Marta e Maria, que teve a ressurreição do seu irmão, porque eram duas pessoas que estavam intercedendo pela vida do seu irmão, chamaram Jesus para estar com elas e elas criam no milagre de Jesus. Creia no milagre de Deus na sua vida, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja na saúde, em quaisquer esferas da sua vida. E cultive isso. Você vai cultivar isso hoje, amanhã, depois da manhã. Pastor, não aconteceu nada ainda, mas cultive, creia, profetize, louve, adore. A Bíblia não diz que Deus habita no meio dos louvores? Você fica cantando louvores, entoando louvores a Deus, ou fica cantando Backstreet Boys? O que você fica cantando? Existe ainda esse grupo? Oi, Ismael, Backstreet Boys. O que você fica cantando, filho? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. São os louvores, são as palavras de entonação, de adoração a Deus, que vão criar uma atmosfera propícia para que milagres aconteçam. Simples. É simples. Diga: eu preciso ser tabernáculo de Deus. Eu preciso fazer jus a ser morada do Espírito Santo na minha vida, com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu faço. Se você criar um ambiente de milagres dentro de você, consequentemente você vai criar ambientes de milagres ao seu redor. E, consequentemente, os milagres vão acontecer. Não fica olhando só para as coisas negativas da vida, não, querido. Olha para as coisas boas. Às vezes a gente fica só atirando, olhando, centrando os nossos olhos em uma coisa só e parece que nada mais está acontecendo na nossa vida. A vida não vale a pena, eu sou infeliz, tudo que eu já vivi não valeu a pena. Para com isso. Para com isso. Quantas pessoas não morreram nessa pandemia e você não morreu? Ontem eu fui fazer um casamento, 5 horas da tarde. Eu saí por volta de umas 4h20. E sempre que eu saio, minha esposa segura as 2 cachorrinhas que nós temos. Mas ontem, não sei porquê, a Jaque não pensou nisso. E a Milk estava na garagem. E quando eu dei ré com o carro, a Milk estava lá. Quando o carro saiu da garagem para a rua, eu vi a Milk parada, bem do ladinho do carro, onde o carro passou. E eu falei: Deus, obrigado por esse livramento. Porque a Milk é a primeira a correr atrás do pneu do carro. É a primeira a se esconder debaixo do carro. E eu já vi o meu pai matar cachorrinho atropelando. Meu pai criava cachorro, fila brasileira, e um dia um filhotinho entrou para deitar embaixo da roda, meu pai não viu, passou com o carro em cima do cachorro. Mas quando eu saí, vi um amigo que parado ali, eu falei: Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Fui deixar minha filha de manhã num compromisso dela, não sabia onde era, coloquei no GPS. Na hora de ir embora, coloquei no GPS, eu vi no GPS que 2 quadras depois tinha que virar à esquerda. E distraído, a hora que eu entrei na primeira quadra, eu virei à direita. Eu tinha que virar à direita, 2 quadras depois. Mas distraidamente, na primeira quadra, eu virei à direita, a mão era para cá. Quando eu virei, um caminhão vinha. E eu freiei, até falei: poxa, esse cara não está vendo que é a contramão?
o caminhão acho que passou isso aqui do meu carro. E eu olhei a plaquinha, né, de setinha para cá. E eu falei, Deus, obrigado pelo livramento. Quantas coisas Deus não está fazendo na sua vida. E muitas vezes você só está olhando para aquilo que você deseja, almeja, sonha e não está acontecendo. Querido, milagres estão acontecendo na sua vida. Provisões estão acontecendo na sua vida. Cuidados de Deus estão acontecendo na sua vida. Os planos de Deus continuam se cumprindo na sua vida. Espere e agradece a Deus em todo o tempo. E na hora certa as coisas todas vão acontecer. Você crê nisso? Você pode louvar a Deus por isso? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus, se eu estivesse aqui, eu sei que meu irmão não teria morrido. Mas também se o Senhor estiver aqui agora, mesmo ele estando morto, eu sei que Deus pode fazer coisas. Essa mulher tinha fé para que milagres acontecessem. E o milagre realmente aconteceu. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus estava dizendo para Marta, Marta, eu não estou falando que o seu irmão vai ressuscitar no último dia, quando todos forem ressurretos. Eu estou falando que eu tenho o poder de ressuscitar o seu irmão agora e eu vou fazê-lo. Você crê nisso? É a pergunta que eu lhe faço. Você crê nisso? Você que crê que Deus pode resolver o seu problema? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus, de uma forma incompreensível, pode enviar a provisão? Você crê nisso? Como que se explica uma ressurreição de um morto? Não tem explicação. Como que acontece, pastor? O coração começa a bater primeiro, então o cérebro que volta a funcionar, ou é o pulmão, o que acontece? Não tem explicação. E Deus não precisa explicar para você e para mim. Simplesmente deixa Deus fazer. Eu preciso crer no impossível. Como que eu vou resolver aquela situação? Eu não sei, mas Deus pode resolver a qualquer tempo, a qualquer hora. Nós trouxemos uma vez uma pessoa para dar um testemunho na igreja, o nome dele é Edson de Jesus, hoje ele mora em Londres. E o pastor Edson, missionário Edson, e ele é uma figura, ele era bandido, assaltante, né? E ele tinha uma coisa tão diabólica dentro dele, que ele assaltava as casas e ninguém o via, como se ficasse invisível, era uma coisa diabólica, né? E um dia o Edson se converteu. Ele tinha sido condenado, estava sendo procurado pela justiça, e ele se converteu, e como convertido, ele procurou um juiz e disse, olha, eu quero acertar a minha pendência, eu quero pagar pelos erros que eu cometi no passado, hoje eu sou convertido, sou crente, não quero mais viver fugitivo, não quero mais viver essa vida, enfim. E o juiz, né, teve audiência, tudo protocolado, documentado, e o juiz disse assim para ele, olha, meu caro, eu não sei o que você fez no passado, fico feliz que você se converteu, porque nos autos da justiça, não sei como que fala essa expressão, a doutora Cláudia está aí, que sabe muito bem disso, né? Mas não tem nada que condene você. Não tem nenhum documento que esteja comprometendo você. Você não tem nada pendente na justiça. Então, se você fez tudo o que você fez, e hoje você diz que você se converteu, então siga uma nova vida, viva uma nova vida e seja feliz. E ele está aí até hoje, trabalha lá e mora em Londres com a família toda. Um outro que mora aqui em Sumaré, o Jarbas. O Jarbas morreu na década de 80, morreu, assassinado numa disputa com a polícia, ficou cego dos 2 olhos, os policiais o cegaram antes de matá-lo. E no necrotério, tudo registrado, documentado, ele tem lá o documento do óbito, estava lá na gaveta do necrotério. A mãe dele era uma assembleiana, fogo puro, sapatinho de fogo, e orava fervorosamente.
pois Deus se manifestou, respondeu a oração da sua mãe, e o Jarbas, eu ia falar Barjas, e o Jarbas foi ressuscitado no necrotério, cego. Eu fui pregar num café de pastores há um tempo atrás, ele estava lá, cego, mas Deus o ressuscitou. Ou eu creio no impossível de Deus, não importa como Deus vai fazer, ou eu não creio. Jesus perguntou para Marta: crês tu isto? Pare e pensa na sua fé. Pare e pensa na sua fé. Como está a sua fé de 0 a 10? Como está a sua fé de 0 a 10? Se você acha que a sua fé está 5, está péssima. Então você precisa fazer alguma coisa para que a sua fé cresça. E a primeira coisa que você tem que fazer para que a sua fé cresça é estar cercado de gente que tem fé. A segunda coisa que você tem que fazer é procurar se alimentar da palavra de Deus. Nossa, pastor, cercar de gente que tem fé vem primeiro do que se alimentar da palavra de Deus. Vem primeiro, porque sozinho você não vai conseguir. Por isso que Deus colocou na sua vida pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre. São pessoas que vão ajudar você a seguir a sua caminhada espiritual. Mas você precisa fazer alguma coisa, não simplesmente conformar-se com a sua fé. E faz diferença. Faz diferença. Há algum tempo atrás, minha esposa e eu estávamos totalmente desequilibrados em termos de hormônios e outras coisas do nosso organismo. A idade vai avançando e tudo vai se desregulando dentro da gente. E tinha dificuldade nisso, dificuldade naquilo, indisposição. E nós fizemos um exame, uma bateria de exames, que aparece até a alma no exame. Tem até a áurea da alma no exame. E aí descobrimos deficiência disso, deficiência naquilo, excesso daquilo lá. E como começamos a fazer tratamento, a tomar remédios para que as coisas se regulem. A gente dorme melhor, tem mais disposição, tem menos dores. Tudo melhorou na nossa vida. Falta de hormônio aqui, toma esse hormônio, hormônio em excesso ali, diminui esse negócio. Regula. Regula. Como faz diferença. Como a falta de um hormônio no nosso corpo compromete todo o nosso rendimento. Agora, por que eu vou me sujeitar a isso se eu posso equilibrar tudo isso? Se eu posso normalizar tudo isso, se eu posso me beneficiar. A fé é a mesma coisa. Se eu não alimentar-me da fé e se eu não cercar-me de situações que vão fazer com que a minha fé cresça, eu estou impedindo que milagres aconteçam. Eu vou viver 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, objetivando coisas na minha vida, mas essas coisas não vão acontecer, porque eu não estou fazendo com que elas aconteçam. Jesus pergunta para Marta: crês tu isto? Só que ela cria. Ela cria. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá, chama-te. Marta tinha conversado com Jesus, agora Jesus quer conversar com Maria. Já pensou que coisa maravilhosa? Alguém chegar para você e dizer assim: ei, ô Vanildo, Jesus está aí. Ele quer falar com você. O Pedro, o João, Jesus está aí. Ele quer falar com você. Agora, isso não é exagero, porque Jesus está aqui e Ele quer falar com você. Você crê nisso? Você pode louvar a Deus por isso?
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras de Marta. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Elas não estavam ainda diante do sepulcro. Agora Maria fala: não, venha ver, Jesus, onde está sepultado o meu irmão. E aí ela mostra lá o sepulcro. Jesus chorou, diz a Bíblia. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Sempre vão ter aqueles que vão dizer que Deus foi incapaz, insuficiente, que Deus não existe. Se você fosse Deus mesmo, né, você teria feito diferente. O que disseram para Jesus quando ele estava na cruz? Se você é filho de Deus mesmo, desce daí. Deus não está preocupado com isso. Deus não precisa provar para ninguém quem Ele é. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente, querido. Nós precisamos de Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, então, do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira, irmão do defunto, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, havia uma crença naqueles dias que até 3 dias uma pessoa, quando morria, a alma dela podia voltar. Então toda a ressurreição de até 3 dias não tinha valor, porque os judeus acreditavam que aquela pessoa não podia ter morrido realmente. Não podia ter morrido realmente. Então, 4 dias fez-se necessário Jesus esperar para que todos tivessem a certeza que Lázaro foi ressuscitado, que a alma dele não voltou, mas o poder de Deus foi manifesto. O poder de Deus foi manifesto. Por que Moisés levou 40 anos para voltar para o Egito? Segundo os estudiosos, porque depois de 40 anos, tudo que tinha contra Moisés caducava. Porque senão, quando ele voltasse, ele poderia ser morto pelo faraó, diante de tudo que ele fez no Egito. Mas depois de 40 anos, não. Caducava. Então ele volta. Por que Jesus começa a pregar aos 30 anos de idade, não aos 20? Porque para os judeus na época, 30 anos de idade é a idade da fase adulta, como é aos 18 nossos. Então as palavras de Jesus eram compreendidas e aceitas de um homem maduro, não de um adolescente, não de alguém que não era respeitado na sociedade. Tudo tem um porquê nas coisas de Deus. Tudo tem um porquê. Por que a criança, quando pequena, era circuncidada ao 8º dia? A ciência mais tarde descobriu que ao 8º dia é o clímax do ponto em que o sangue, como chama, doutor H? Em que o sangue fica consistente. Ao 8º dia era o clímax. Que você tinha que fazer a circuncisão do bebê. Então faça ao 8º dia, porque era a melhor forma, era a melhor época para se fazer, o período para se fazer a circuncisão. Tudo tem um porquê. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Tira a pedra. Tira a pedra. Deixa comigo. Deixa comigo. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Jesus ressuscitou o morto, mas Jesus não tirou a pedra. Quem tirou a pedra? Diga, os amigos. As pessoas que foram manifestar o seu consolo a Marta e Maria. Deixa eu dizer algo importante para você. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Nós precisamos cultivar amizades.
Nós precisamos cultivar relacionamentos harmoniosos e saudáveis. Nós precisamos cultivar a admiração das pessoas nas nossas vidas. Porque a gente foi plantado neste mundo com um propósito. E nesse propósito envolve você e as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Jesus teve o poder de ressuscitar Lázaro, mas Jesus não tira a pedra. Ele poderia simplesmente fazer assim, ó. Mas não aconteceu. Não tirou a pedra. Alguém precisou tirar a pedra. Alguém precisou tirar a pedra. Olha que coisa esquisita. Jesus fala para os apóstolos pegarem um alimento qualquer, procurar um alimento. Eles levam lá 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplica os pães e os peixes de uma forma sobrenatural. Não seria mais fácil Jesus dizer, espera um pouquinho, me dá um cesto. Que haja comida no cesto. Jesus não poderia ter feito isso. Mas ele fez questão que aquelas pessoas fossem atrás de um começo de milagre. E foi um jovem que providenciou um lanchinho de 5 pães e 2 peixes. O profeta disse para a mulher, para a viúva, vai lá na sua vizinhança, pega todas as vasilhas que você conseguir e traz aqui. Ela trouxe todas as vasilhas das amigas e trouxe todas na sua casa e ele virou o azeite e o azeite não parava. Precisava disso. Se ele fez com que o azeite miraculosamente se multiplicasse, não podia fazer isso na casa dela lá. Quando Deus colocou Abraão para sacrificar Isaac, a hora que Abraão pegou o cutelo e sacrificar Isaac, Deus falou o que para Abraão? Para, Abraão. E lá tinha o quê? Um carneiro, diz a Bíblia. Diga, um carneiro que não existia. Mas Deus fez existir. Entenda, Deus pode fazer o impossível na sua e na minha vida, mas muitas vezes Ele quer usar pessoas para nos ensinar a sermos gente, para nos ensinarmos a trazer valores que Ele quer que a gente aprenda, para a gente não querer viver sozinho neste mundo, para a gente não querer viver egoísta, de uma forma egoísta nesse mundo, individualista nesse mundo. Eu vou falar uma coisa para você com todo respeito, você precisa de gente na sua vida. Eu preciso de gente na minha vida. Nós precisamos de gente nas nossas vidas. A Bíblia diz que a continuidade de Jesus na terra se dá através do corpo. Diga, eu sou a continuidade de Jesus na terra. E nós somos o que? Um corpo. Nesse corpo nós somos membros. Um é braço, outro é dedo, outro é perna. A gente precisa de ser gente e precisa de gente para que os milagres de Deus aconteçam. Por isso, aprenda a se relacionar com as pessoas, aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a relevar, aprenda a ter paciência, aprenda a não julgar, aprenda a esperar. Porque a gente se precisa. Pode ser que você não precise de mim necessariamente, mas você vai precisar de alguém. Isso não tenha dúvida. Pode ser que eu não precise de você necessariamente, mas eu vou precisar de alguém na minha vida. Porque Deus nos criou dessa maneira. Deus nos criou dessa maneira. Amém? E qual que é a estratégia do diabo hoje? Qual que é a estratégia do diabo hoje? É fazer com que as pessoas cada vez vivam mais sozinhas. Eu não preciso de você. O que a tecnologia está fazendo com as pessoas hoje? Fazendo com que elas vivam sozinhas. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram. Querido, o que significa isso? Uma bobagem que você fala no seu Instagram, você já perde 500 mil na hora. Isso não vale nada no mundo do sentimento, no mundo da alma. Pode valer no mundo da tecnologia e da monetização da tecnologia, mas no mundo do sentimento, no mundo da alma, no mundo espiritual, isso não vale nada. O que vale são as pessoas que realmente você tem do seu lado.
do seu lado. Outro dia eu estava ouvindo um depoimento, um testemunho daquele humorista que era do Pânico, que fazia o Jô Soares. Como que ele chama? O que fazia o Jô Soares? Esqueci o nome dele. E ele estava falando, olha, ganhei a fama, saí da minha cidade, vim para São Paulo, ganhei a fama, ganhei muito dinheiro, mas eu tenho uma dor no meu coração. Eu perdi a minha família. Há tempos atrás eu fui para a minha cidade, não sei quem estava enfermo, a tia dele estava enferma, ele foi no hospital. E ele disse para o entrevistador, sabe quem estava lá? A minha família. As pessoas que me ajudaram na fama, no dinheiro, não estavam lá. Ele disse, gente, quem está com a gente no momento mais difícil da nossa vida é a nossa família. Ou talvez os seus grandes amigos, os seus seguidores não vão estar lá. Os seus amigos virtuais não vão estar lá. Jesus fez questão de fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, mas não fazer o milagre de tirar a pedra. Ele disse para aquelas pessoas, tirem a pedra. Diga, há amizades que são necessárias, porque serão instrumentos de Deus para tirar pedras da minha vida. Se eu não tiver essas amizades, eu vou ter muitas pedras na minha vida. Por isso, escolha as suas amizades. Escolha as pessoas com as quais você quer conviver ou com as quais você quer criar um laço. Escolha. Amém? Nós vamos encerrar aqui. O milagre aconteceu. Lázaro foi ressurreto. Lázaro foi ressurreto. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se crês verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Versículo 44. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Quem tirou a pedra? Foram as pessoas que estavam lá. Quem tirou a faixa e o lenço? Foram as pessoas que estavam lá. Diga, Deus usa pessoas para tirar o lenço dos meus olhos, a faixa que me imobiliza, a pedra que me impede de viver. Cultive laços, cultive amizades, seja amigo, permita que pessoas se aproximem de você. Para isso, precisamos viver princípios. Ninguém quer ser amigo de um desonesto. Ninguém quer ser amigo de um corrupto. Ninguém quer ser amigo de um mentiroso. Ninguém quer ser amigo de um homem que fica flertando a esposa do outro. Não. Mas quando você vive os princípios de Deus, naturalmente as pessoas querem ser suas amigas. Amém? Você pode louvar a Deus por essa palavra? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.